por esta palavra, amém? Pai, nós colocamos diante do Senhor esse tempo, essa palavra, aquilo que vai ser compartilhado, nós pedimos, Senhor, que o Teu Espírito fale conosco, que a Tua unção venha, que ao falar, os corações sejam impactados pelo Teu Espírito. Pai, nós não queremos ouvir algo que venha acrescentar conhecimento humano, porque conhecimento humano pode ser perdido ou jogado fora, mas aquilo que procede do Senhor vem e entra em nós como vida. E nós pedimos nessa noite que essa palavra entre em nós como vida, venha nos gerando vida e vida em abundância. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, eu queria compartilhar hoje com os irmãos brevemente sobre 3 tipos de pessoas em relação a Deus. Existem 3 tipos, talvez existem mais, mas eu vou falar de 3. 3 tipos de pessoas em relação a Deus. Você tem que estar entre um dos 3. Você não pode estar fora disso. Eu acredito que também não existe o meio termo. Eu estou mais ou menos em um ou em outro. Quais são esses 3 tipos? O primeiro tipo de pessoa é o morto. Então, para Deus existem as pessoas que estão mortas. O segundo tipo é aqueles que estão vivos, mas que vivem derrotados. E o terceiro tipo é aqueles que são vencedores. Eu queria falar brevemente dos 3. Por que, Adriano? Porque eu vejo que como igreja, nós temos que saber onde nós estamos. Sabe, você não precisa de ter vergonha de onde você está. Porque ainda o vencedor, um dia ele esteve morto e foi derrotado antes de ser vencedor. E você precisa de trilhar o mesmo caminho. Nós juntos precisamos de trilhar o mesmo caminho. Um caminho de vitória. E eu não vou me deter muito em ser vencedor, porque eu quero compartilhar uma palavra só sobre isso. Sobre vencedor. Mas eu quero falar do morto e principalmente eu queria falar hoje do derrotado. Que é aquele que está vivo, mas está perdendo. Está parado, está panguando. Fala para o seu irmão, você está panguando? Sabe, a primeira coisa, que quando eu falo disso, as pessoas já criam um paradigma na mente de que eu tenho que estar entre os vencedores. Sabe, isso tem que ser sim o seu alvo. Mas você não pode ser fictício com você mesmo. Você não pode criar algo que não existe. Você tem que olhar a realidade. Aonde você está? Porque para chegar a algum lugar, você precisa saber onde você está. Sim ou não? Sim ou não? Você precisa saber. Olha, eu quero chegar em tal lugar. Beleza. Mas onde você está hoje? Qual é a sua atual posição? Qual é o seu atual status? Se tivesse esse status lá no Facebook, como que seria? Morto, derrotado ou vencedor? Qual seria o seu status no Facebook? Eu não tenho Facebook, mas se tivesse, é uma boa pergunta, né? Sabe, que nessa noite você possa ter um coração aberto para Deus. Para tudo que Deus quer fazer na sua vida. Deus, eu tenho falado isso há muito tempo. Eu tenho falado isso culto a culto. De que Deus é um Deus gracioso. Deus não é um Deus que está pronto para te dar uma surra. Para te fulminar, para te dar um raio, né? Eu achava que era assim. Quando eu brigava com a minha mãe, eu ficava esperando um raio. E se chovesse então, vixe. Minha mãe falava, né? Seu malcriado, vai cair um raio na sua cabeça. Minha mãe falava isso pra mim. Falava que eu ia ficar com a boca torta, não sei o quê. Mas Deus não é assim. Nós criamos esse estereótipo de Deus. Nós criamos essa farsa. Deus não é assim. Amém? Porém,
Deus também não quer ficar jogando joguinhos com você. Você precisa saber onde está e para onde você quer ir. Amém? Eu não vou falar hoje muito do vencedor, que é o nosso alvo. Nosso alvo é ser uma igreja de vencedores. Sabe o que significa ser uma igreja de vencedores? Não é uma igreja onde tem líderes que são vencedores, tem discipuladores que são vencedores, tem pastores que são vencedores. Não. É uma igreja onde todo mundo é vencedor. Onde desde aquele que está há 34 anos na igreja, até aquele que converteu semana passada, ele tem, e o alvo tem que ser, se tornar vencedor. E esse é o nosso alvo, se tornar uma igreja de vencedores. Você tem esse alvo? Agora você é um vencedor? É mesmo? Mas já mudou, já. Você é um vencedor? Você fala que sim, eu falo é mesmo, já fica... Então, o primeiro tipo é o que está morto. Sabe, para Deus, morto não é aquele que está morto verdadeiramente, debaixo da terra, enterrado. Para Deus isso não é morte. Né? Talvez você ache que morte é morrer e ir para debaixo da terra, ser enterrado. Isso não é morte. Para Deus, morto, na verdade, são todos aqueles que estão longe dele. Todos aqueles que estão fora do caminho que é ele considera como morto. Por quê, Adriano? Para Deus, não importa, presta atenção, não importa muito só o que você faz, não importa se você é bom ou do mal, não importa tanto assim, mas importa muito o caminho que você está indo. Em qual caminho você está andando. Porque se você está andando no caminho de vida, você está vivo. Agora, se você está andando no caminho de morte, você está morto. Para Deus, você está morto. E quais são aqueles que ainda estão mortos? Tem dois tipos de pessoas que eu poderia dizer que está morto. O primeiro é aqueles que nunca nasceram para Deus. Porque nós somos nascidos do pecado. Nós nascemos do ventre da nossa mãe e nascemos do pecado. A minha filha nasceu fazem 2 dias. E ela nasceu no pecado. Nossa, Adriano, como você é do mal? Eu não sou do mal. É a palavra de Deus que diz. Minha filha ela vai crescer e ela vai ter que se arrepender e mudar de vida e nascer de novo. Acabou de nascer e eu já estou dizendo para ela, um dia você vai nascer de novo. Vai nascer de novo. Porque ela vai ter que nascer de novo. Entende? O que é o nascer de novo? É o nascer para Deus. Esse é o primeiro tipo. É aqueles que nunca se entregaram para o Senhor Jesus. E esses, para Deus, infelizmente, estão mortos. Mas se você está aqui e essa é a sua situação, não fique preocupado, porque você pode hoje ainda nascer para Deus. Procura a pessoa que te trouxe e fala, eu quero nascer para Deus. Ele vai te ensinar. É muito simples. É só dizer que você aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, crer no seu coração, e você vai nascer para Ele. Amém? Mas existe um segundo tipo, que são aqueles que nasceram para Deus, mas no meio do caminho, eles saíram, eles decidiram estar mortos. Eles estão mortos. Eles estão mortos para ir para o inferno? Não, não é de inferno que eu estou falando. Mas a relação dessas pessoas com Deus morreu. Eles morreram. Morreu. Em algum momento do caminho, ele estava andando, tomou uma flechada, tomou um tiro do diabo e ele morreu. No meio do caminho, ele morreu. Esse também está morto. Entende? Eu não estou falando de inferno agora, mas estou falando de sua vida em si. Sua vida em si pode ser pura morte. Como assim, Adriano? Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu era de uma igreja antes de ser na videira. E apesar de ir para a igreja, apesar de ser acertado o Senhor Jesus, apesar de todos os pesares, a minha vida era uma pura morte. Por quê? Porque eu não estava e eu não me sentia no caminho.
Só existe um lugar, uma pessoa, uma forma de você estar na vida. Qual que é? Fala para essa pessoa que está do seu lado aí. Senhor Jesus. Nós estamos com o tempo um pouco corrido, não precisa abrir não, mas se você está anotando, anota aí. João 14, versículo 5 e 6. Olha o que está escrito lá. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha o que Jesus disse. Ele falou, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Você poderia até falar isso, não está escrito, mas você poderia falar, né? Eu sou o caminho. Eu sou o caminho da verdade. Eu sou o caminho da vida. Porque ele é o caminho. Ele não pode ser o caminho falso, então ele é o caminho verdadeiro. Sim ou não? E se ele é vida, ele é o caminho da... Você poderia falar, olha, ele é o caminho da verdade e o caminho da vida. Mas não é isso que está escrito, amém? Não estou mudando a Bíblia. Mas o que você quer dizer com isso, Adriano? Eu quero dizer hoje, tanto para você que nunca esteve, ou para você que esteve no momento, tomou uma flechada e morreu nesse relacionamento, de que morto é o pior lugar que você pode estar. Morto é o pior ser que você pode ser. Morto é o pior status do seu Facebook. Você precisa estar vivo. E para estar vivo, você precisa estar no caminho. Qual é o caminho? Jesus Cristo. Fala para essa pessoa do seu lado, Jesus Cristo. Jesus é o caminho. Não há outro caminho, ele não é um dos caminhos, mas Jesus é o caminho. Estão me entendendo? Talvez na sua mente você está perguntando, você está falando, mas eu vou ao culto todo sábado. Eu sou um bom filho. Eu sou um bom universitário. Eu vou para a escola todo dia, eu estudo para a prova, eu só tiro A. E aí, Adriano, eu posso estar morto? Pode mesmo. Porque morte não tem nada a ver com o que você é. Mas aonde você está? Entende? Você está. Quando você tira A na prova, você está em Jesus. Quando você vai para a sua faculdade, você está em Jesus. Quando você é um bom filho, você está em Jesus. Se você está em Jesus, você está na vida. Não há morte dentro de você. Entende? Compreende isso? Sabe, os espíritas, eles acreditam muito no fazer o bem, né? Fazer o bem, dar comida aos pobres, sei lá o que mais. Dar comida aos pobres, dar roupa aos pobres, ajudar o próximo. É errado isso? É errado isso? É um caminho isso? É. Pode ser, na verdade, né? Agora eu te pergunto. Quem dá comida aos pobres e não dá estando no caminho, quem dá roupa aos pobres e não dá estando no caminho, quem alimenta o mendigo e não está no caminho, só está fazendo algo por fazer. Que bom que tem gente que ajuda. Não tenho nada contra, muito pelo contrário. Se você tem esse desejo, ajude o máximo que você puder, porque o Senhor Jesus ajudava o pobre, ajudava o carente, orava pelos enfermos, amém? Só que só vale se tiver vivo. Entende? Consegue entender ou não? É mais ou menos como se fosse um placar somando ponto. Só dá para somar ponto depois de ligar o placar. Sim ou não? Eu tenho 2 placares aqui, ó. Time A e time B. Só dá para mim falar, olha, põe um ponto aqui no placar do time A, se o placar estiver ligado. Só é ligado se estiver vivo. Só está vivo se estiver no caminho. Amém?
Esse é o primeiro, é o morto. Como que corrige o morto? Como que a gente faz com o morto? Morto também tem jeito, sabia disso? Fala para o seu irmão, morto tem jeito. Graças a Deus que morto tem jeito. Pode falar para ele, graças a Deus que morto tem jeito. Sabe por que graças a Deus que morto para Deus tem jeito? Porque um dia eu e você já estivemos mortos. Você já esteve morto? Tem medo de levantar a mão e falar, eu já estive morto? Nós já estivemos mortos. Mas Deus faz o milagre de ressuscitar um morto. Deus ressuscita aquele que nasceu morto e ainda não conheceu a vida. E tanto você, meu querido, que está hoje aqui e me ouve, com muito carinho, conheceu a vida, mas morreu. Deus quer te ressuscitar. Deus nunca quis que você ficasse morto. Nunca. Mas se a sua vida, se o seu relacionamento com Deus, se a sua história para Deus está morta, hoje é um dia que você pode ressuscitar para Ele. Você não precisa permanecer morto. Deus pode fazer uma boa obra na sua vida. Amém? Você crê nisso? O segundo, que eu quero me deter um pouco mais nele, é o derrotado. Fala para o seu irmão aí, derrotado. Derrotado, ele é um pouquinho melhor que o morto. Por quê? Porque ele está vivo. Está vivo. Ele até conhece o caminho, ele até sabe a verdade, e ele até já experimentou de vida. Mas ele perde toda vez que alguém vem roubar, ou que algo vem roubar o seu caminho, a sua verdade, a sua vida. Esse é o derrotado. E sabe qual que é o destino derrotado? É a derrota. Fala para o seu irmão, é a derrota. Derrotado é derrota. Poxa, Adriano, mas e daí e tal? Se você está anotando, anota aí, Efésios 6 e 12. Nós sempre estamos em uma batalha. Você se sente todo dia em uma batalha? Sente mesmo? Sente mesmo? Até quando você está lá jogando videogame, você se sente numa batalha? Até quando você está lá tomando o seu banho de 2 horas, você se sente numa batalha? Quando você está na sua piscina de plástico, na sua laje, você se sente numa batalha também? Você se sente numa batalha? Pois presta atenção no que eu vou te dizer hoje, se você não sabia disso. Você está numa batalha. E na batalha, tem que ter um derrotado e um vencedor. Qual que você quer ser? Olha o que está escrito lá em Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você está na guerra, meu querido. Uau, eu estou na guerra. Pois é, você está na guerra. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Se você não sabia, todo dia acontece uma guerra pela sua vida. Todo dia acontece uma guerra para saber qual vão ser as suas respostas. Todo dia você entra em uma batalha, querendo ou não. A batalha acontece, a batalha está ocorrendo. Nós estamos no meio de uma guerra. Você não tem a opção de falar, eu não quero, deixa eu ficar quieto aqui, eu quero ser neutro. Neutro não existe. Quem é neutro já está derrotado. Você está numa batalha, eu tenho que te dizer a verdade. O diabo, ele só tem uma coisa que ele faz, ele quer te destruir, ele quer acabar com a sua vida. Deus não quer isso. Existe uma batalha para ver quem que vai ganhar. Todo dia essa batalha ocorre. Todo dia canhões estão dando tiros um lado para o outro. Talvez você está lá na piscina da sua laje e nem está ouvindo o canhão. Mas eles estão atirando. Espiritualmente eles estão atirando.
Tá, Adriano, mas e daí? E daí? E daí? E daí? E daí é que nós queremos ser uma igreja de vencedores. Derrotado, sabe quem é o derrotado? Derrotado é pior que o morto. Sabe por quê? Morto, na minha opinião, tá? Morto, Jesus põe e faz um milagre. Se você está morto, você vem aqui e ajoelha no chão, ou você confessa o Senhor Jesus, Ele põe a mão sobre você, Jesus vem e ressuscita. É muito simples, é muito fácil. Morto, Ele ressuscita fácil. Sim ou não? Sim? Quantos vão orar por mortos então aqui? Mas me entenda no contexto aqui. Quando Jesus ele falou para Lázaro ressuscitar, a Bíblia fala que Jesus chorou e ele falou, Lázaro, sai daí. Sabe, não teve 40 horas de jejum, não teve nada de especial. Jesus estava sentado e ele falou, puxa, a Bíblia fala que ele chorou e se compadeceu e falou, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Morto até que não é tão difícil. Mas derrotado é um problema, meu querido. Por que derrotado é um problema? Por quê, Adriano? Porque derrotado está vivo. Ele sabe para onde tem que ir. Jesus pode pôr a mão. Pode dar um tapa. Não adianta. Porque ele está lá, ele fica, aqui é o meu lugar. Estou perdido, estou dentro. Deixa quieto, eu aqui. Sabe, meu querido? Derrotado, você é posicionamento. Se você é um derrotado, você tem que se posicionar como vencedor. Você tem que posicionar como? Como assim, Adriano? Você quer ver alguém? Eu vou te dar alguns exemplos de derrotados. Tem vários. Até me ocorre mais aqui, dos que eu coloquei aqui. Mas tem vários. Um derrotado, talvez ninguém ache, mas eu acho. Jovem rico. Quando já ouviram a história do jovem rico? Vou te contar brevemente, eu não tenho tempo para ler, mas eu vou te contar. Um jovem chegou para Jesus e falou, Senhor, o que eu faço para ser perfeito? E o Senhor Jesus falou, não, ele perguntou, perdão, ele falou, o que eu faço para ganhar o céu? E ele falou, olha, cumpre os mandamentos. Você já vai estar fazendo grande coisa. Ele falou, tá, mas e o que eu faço para ser perfeito? E aí o Senhor Jesus falou, larga tudo. Vende tudo que você tem. Vem e me segue. A Bíblia fala que aquele jovem, ele entristeceu. Porque ele tinha muito dinheiro. Naquele momento, talvez você não enxergue, mas aquele jovem se tornou um derrotado. Olha só, Adriano. Por que derrotado? O cara era crente, porque se ele seguia os mandamentos naquela época, era aquilo que precisava de ser para ser crente. Sim ou não? Sim ou não? Naquela época era aquilo, Jesus ainda não tinha morrido. Ele já seguiu os mandamentos, ele era um bom jovem. Ele foi até o Senhor para perguntar, Senhor Jesus, o que eu faço? Olha que coração quebrantado. Sim ou não? Só que daí Jesus falou claramente, vende tudo. Vai lá e vende tudo. E aí o que ele fez? Entristeceu. Derrotado não é aquele que não sabe para onde tem que ir, porque esse ainda talvez não enxergou. Derrotado é o que sabe e não vai. Sabe, mas não vai. Esse é derrotado. Está perdendo, está sendo derrotado. Entende? Ele sabia. Era só vender tudo e seguir o Senhor Jesus. Eu sempre costumo falar, talvez existia um livro na Bíblia chamado Jovem Rico. Mateus, Marcos, Lucas, João, Jovem Rico. Olha só que privilégio. Mas não teve, porque ele não teve vontade de vender tudo que tinha. Aquele jovem perdeu. Perdeu para o quê, Adriano? Quando você está numa guerra, meu querido, várias coisas estão guerreando com você. Várias pessoas, vários estilos de vida, vários principados, várias potestades, igual nós lemos. Aquele perdeu para aquele que o Paulo falou aqui, que foi para Mamon, foi para as riquezas. Perdeu para as riquezas. Perdeu. Você está numa batalha. Essa batalha não é contra homens. Não é contra mim. Então não venha me bater, não venha atirar em mim. Senão vai te tornar vencedor. Essa batalha é contra muitas coisas.
daquele jovem foi quanto dinheiro. Talvez ele conseguia ganhar tudo. Em santidade, eu não sei, não estou dizendo que isso era verdade porque não está escrito. Mas talvez ele conseguia ganhar em tudo. Era dizimista fiel, era ofertante, conseguia viver em santidade, conseguia orar todo dia, conseguia jejuar, sei lá mais o que, conseguia guardar os seus olhos, sei lá o que mais, mas perdeu para o dinheiro. Perdeu para o dinheiro. Derrotado. Perdeu a oportunidade. Me compreende? Procura na Bíblia, tenta ouvir falar mais um pouco desse jovem. Vê se está escrito lá. O jovem rico voltou e apareceu. Alguém já leu 2 vezes, 2 lugares diferentes sobre o jovem rico? Não vai falar que você leu em 2 evangelhos, porque é a mesma história. Você já leu, o jovem rico falou com Jesus, depois ele voltou, e aí sim se arrependeu, ou tem alguma coisa assim? Não tem mais nada do jovem rico. Acabou a história dele. Perdeu. Passou. Está na Bíblia para nos ensinar. Você está me entendendo nessa noite? Sabe, meu querido, há uma batalha contra o diabo, a carne e o mundo. Quem foi para o Impacto já ouviu isso. E você? Vence ou perde ela? Por que você está falando disso, Adriano? Porque nós temos que ser jovens vencedores. Você tem que saber, você tem que vencer, você tem que querer vencer. Como que vence? Pergunta para o seu irmão, e como que vence? No caso do jovem rico, era dar tudo, né? Sim ou não? Sim ou não? Talvez você fale, né? Mas, Adriano, é muito radical. Sabe, Mateus era cobrador de impostos. Sabia disso? Alguém sabia disso? Que ele era cobrador de impostos? Talvez você não sabe, mas cobrador de imposto naquele tempo era alguém muito poderoso. Sabe por quê? O imposto não era cobrado tipo, ó, o IPTU custa X. O imposto era tipo assim, não gostei de você, rapaz. Você me deve 50 mil reais pro seu imposto. De você eu gostei, me dá 2 mil e vai embora. Você eu não gostei não, você é 100 mil reais. Imposto era cobrado assim, não tinha parâmetro. O que você tem? Ah, eu tenho um barco, não sei o que, então daqui 10 mil. Nossa, mas meu barco é todo zoado. Não quero saber. Aí chegava o outro, eu tenho um iate, eu tenho um... Daqui 10 mil também. Ué, mas o cara tem um iate, eu tenho um barco zoado. Não quero saber, se não pagar imposto vai preso. Na época era mais ou menos assim. Ninguém gostava do homem. Porque ninguém gostava. Chegava lá e falava assim, ó, meu imposto. Todo mundo esperava que ele ia falar, vai embora, não precisa pagar imposto não. Você precisa me pagar tanto de imposto. Mas Mateus largou tudo e seguiu o Senhor Jesus. O jovem rico não. Outro exemplo. Saul. Já ouviram falar do rei Saul? Também não vou ler para você por falta de tempo, mas vou te contar a história. Saul perdeu para a ansiedade. Perdeu para a falta de dependência. Por quê? Já contei essa história aqui, mas vou contar rapidamente de novo. O povo estava para ir à guerra. E naquele tempo, para ir para a guerra, você tinha que sacrificar antes. Só quem sacrificava era o profeta. E Samuel falou, olha, espera, eu vou chegar lá, vou sacrificar, e aí você vai para a guerra. E o que acontece? O povo estava vindo contra eles. E Saul estava lá, e agora? Samuel não chega, está atrasado, e agora? E agora? E agora? Aí Saul falou, não, eu vou lá. Foi lá e sacrificou. Quando ele terminou o sacrifício, Samuel chegou e falou, o que você fez, rapaz? Ele falou, sacrifiquei, estava demorando, sacrifiquei aqui, o povo fica motivado para a guerra. E ainda foi sem vergonha, falou para Samuel, tipo assim, ó, não conta para ninguém não, hein, que eu fiz isso. Fica entre nós aqui. Samuel falou, perdeu hoje, perdedor, perdeu o reinado. Entende? Qual foi o erro de Saul? Ansioso. Não dependeu da palavra do profeta.
Entende? Não dependeu do mover de Deus daquela época. Porque se o profeta falou, fica tranquilo que eu vou chegar lá, era para ele estar deitado, esperando, falando, espera aí, rapaziada, o profeta vai chegar. Não, mas os caras já estão chegando. Relaxa, porque é Deus que fala através do homem. Se Deus falou, ele vai acontecer alguma coisa, eles não vão chegar aqui. Fica tranquilo. Perdeu. Por ansiedade, pela falta de dependência, perdeu. Você também depende? Eu tenho um problema com ansiedade. Deus está me tratando nisso. Eu falo para você que eu oro sempre, falo, Deus me trata. Deus me trata. Deus me trata. E você? Você também perde para a ansiedade? Perde para a falta de dependência? Nós temos um desafio, uma conferência custa R$100, R$90. Como que você está aí no seu banco? Hoje o pastor me ligou. Falou, mano, eu não fui na conferência, falou, mano, a conferência vai custar R$90, tal. Falei até pro Remilson, estava fazendo a palavra. Falei, meu Deus, e agora? Fiquei um tempão falando, e agora? Mas aí eu falei, não, Deus está nisso. Eu liguei para ele de volta e falei, pastor, ele tinha falado um negócio, aí eu falei, e agora, pastor? Ele falou, não, mano. Aí eu fiquei, meu Deus. Aí depois eu parei e falei, não, Deus vai fazer. Entende? Você crê que Deus vai fazer? Crê mesmo? Ou você vai antes fazendo o seu braço carnal, gritar e falar, não vou não. Às vezes eu penso, né? Eu não pensei por mim não, porque R$90 para ir na conferência, para mim, não é valor alto. Eu confesso para os irmãos, não estou sendo hipócrita ao falar isso. Mas eu pensei nos irmãos, na igreja toda. Porque, por que você falou? Por que você pensou, Adriano? Porque tem sempre aquele que não trabalha e quer ir. Tem ou não tem? Irmãos, vamos vender água? Vamos. No dia o irmão não vem. Irmãos, vamos não sei o quê? Vamos. O dia o irmão dormiu até mais tarde. Se a pessoa não vem porque não pode, agora que tem aqueles que dormem até mais tarde de propósito, tem. Não estou dizendo que tem alguém aqui. Se tem, hoje você tem a chance de se arrepender e não fazer isso esse ano. Por que, Adriano, você está falando isso? Porque nós vamos vender água. Nós vamos fazer alguma coisa, mas todo mundo vai. Em nome do Senhor Jesus, todo mundo vai. E você que não vendeu água no passado, essa é a sua chance de se redimir. Hein? Ano passado nós vendemos uns R$400 de água, só nesse farol aqui, para ir para a conferência. Esse ano nós vamos vender mais, porque o desafio é maior, amém? Outro que perdeu, Caim. Caim também foi um perdedor. Por quê? Porque matou. Quem? O irmão sabe quem Caim matou? Graças a Deus, hein? Qual que foi a perda de Caim? Perdeu para inveja. Sabia, deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Eu vou dizer algo que eu estou me arriscando a dizer aqui, mas eu creio que isso é verdade. 90% dos problemas do ser humano está localizado no seu ego. E desses 90%, pelo menos 90% é inveja. Por que, Adriano? Sabe, eu já orei com muita gente. O pastor Alísio fala isso. Eu também posso comprovar um pouco disso, não com tanta experiência, mas ninguém nunca chegou para mim e falou, Adriano, ora por mim porque eu estou sentindo uma inveja. Ninguém falou. Agora, ninguém sente inveja? Ninguém sente inveja. Você nunca sentiu inveja? Pode ver. Por que brasileiro se enforca em comprar um carro melhor? Não, preciso de comprar um carro melhor, um carro mais bonito, porque está com inveja. Muitas vezes é porque está com inveja do outro que tem.
Tem muito líder de célula que lidera por inveja. Por quê? Não, se aquele cara ganhou 2, eu vou ganhar 3. Eu vou ganhar 3. Esse semestre ele vai ver só. Tem, ué. Tem, ué. Mas, corta o parênteses aqui. Caim perdeu para a inveja. Perdeu nessa área. Deixa eu correr aqui, porque nós estamos com o tempo. Sabe, entre tantos outros que foram derrotados, o povo lá do Egito perdeu pela descrença. Deus falou para eles, olha, pode ir, entra na terra de vocês. Eles falam, mas como tem gigante? Perdeu pela descrença, tantos perdedores. Se você for ler a Bíblia de cabo a rabo, você vai ver tantos perdedores. Tantos. Tantos. Só que presta atenção no que eu tenho para dizer nessa noite. Perdedor tem uma solução. Perdedor é um pouco mais difícil. Morto, Deus toca e ressuscita. Agora, e perdedor, Adriano? Presta atenção, meu querido, ouve o que eu estou dizendo. Eu não estou te chamando de perdedor, que você é um... Eu não estou profetizando na sua vida. Deus me livre. Mas nós temos que ser sábios em identificar aquilo que nós somos. Talvez você não é perdedor em tudo, mas você é perdedor em 2 ou 3 arinhas da sua vida. Adriano, o que eu faço? Teve um homem que foi perdedor, mas teve a atitude certa. Davi. Vamos ver o que Davi fez? Eu vou ler para você por causa do tempo. Está lá em 2 Samuel 12. Davi, vou contar a história que eu contexto. Davi, já contei isso várias vezes também. Davi adulterou, perdeu. Olha só se o homem não era perdedor. Perdeu, primeiro, para a vista, porque olhou a mulher e achou atraente. Perdeu depois no adultério, porque adulterou porque a mulher era casada. Depois engravidou a mulher e falou, e agora? Perdeu na mentira, porque mandou a mulher para casa dela, foi lá, trouxe o marido da guerra, falou, vai lá, dorme com a sua mulher, para ver se ninguém ia descobrir que foi ele. Mentiroso, perdeu para mentira. Perdeu para os olhos, perdeu para o adultério, perdeu para mentira. Perdedor ou não? Difícil de homem aqui, hein? Depois, já não bastando, o homem foi lá e falou assim, eu não entro na minha casa, porque tem um monte de gente na guerra. Quem sou eu para desonrar isso? O homem nobre, né? Davi falou, então não tem jeito. Põe esse homem aqui na frente da batalha para morrer. Pois perdeu como assassino. Mandou matar o homem ainda. Difícil, né? Aí olha só, já contei essa história várias vezes, mas nunca li. Hoje eu quis ler aqui. Está lá em 2 Samuel 12, a partir do verso 1. E o Senhor enviou a Natã a Davi. E apresentou-se ele a Davi e disse-lhe. Olha o que Natã disse para Davi. Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Presta atenção, senão você não vai entender a história aqui. Ó. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vaca, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, dormia no seu regaço e tinha como filha. Olha o que está dizendo, que ele tinha uma cordeira. Natã falando, olha, tinha um homem rico e o pobre. O rico tinha muita coisa. O pobre só tinha uma cordeira, que comia no prato, que bebia no copo, que dormia com ele, que era como se fosse filha dele. E vindo um viajante a um homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante, que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele. Então, olha só, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã, vive o Senhor. Olha só, o homem levanta, né? Está ouvindo a história, Davi? Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Aí olha só o que Natã falou. Perdão, olha só no 6. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Olha o que ele está dizendo. Davi levantou e falou que esse homem tem que morrer, e tem que dar ainda 4 vezes mais do que tomou.
Aí então Natã disse a Davi: tu é este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi sobre rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos a Urias o Heteu? Feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ela mataste com espada, mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Até aí. Dura coisa, né? Imagina que coisa, história legal, de repente o homem se levantou na ira, isso daí está errado, e Natã fala, você é o homem, você é esse que merece a morte, que você mesmo está dizendo. Aí você fala, tá bom, Adriano, Davi era mau perdedor, só que Davi identificou. O que Davi identificou, Adriano? Olha só, que está lá em 2 Samuel 12, 13 ao 17. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Primeiro, Davi já começou identificando. Puxa, eu pequei contra o Senhor. Eu não pequei contra Urias, eu não pequei só contra Urias, eu não pequei contra a mulher dele, eu não pequei só contra os filhos de Israel, eu pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a adoeceu gravemente. Olha só que tristeza, Davi perdeu o filho. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da tua casa se levantaram e foram a ele para levantar da terra. Porém ele não quis, e não comeu pão com eles. Olha só o que Davi fez. Davi arrependeu. Davi falou, puxa, perdi, cara, pequei contra o Senhor. E aí Natã falou, é mesmo, só que você não vai morrer. É igual a gente, é ou não é? Você fala, nossa, como eu sou perdedor nessa área. E Deus talvez fala, não vai morrer. E você talvez, então beleza, vou continuar fazendo aqui, ó. Já que eu não vou morrer. Davi foi vencedor porque ele nessa hora ajoelhou e falou, daqui eu não saio. Enquanto o Senhor não me dá como arrependido. Ele fala que fica a noite toda ajoelhado no chão sem comer e beber. Está escrito aí. Tá ou não? Os irmãos estão comigo ou não? Olha lá o que está escrito no versículo 16. E buscou Davi a Deus pela criança, porque Deus falou que ia ter que matar a criança, porque era fruto de pecado. Jejuou Davi, e entrou e passou a noite prostrado sobre a terra. Sabe o que é prostrado sobre a terra? Fala sobre arrependimento. A Bíblia fala que Davi se arrependeu amargamente do que fez, e jejuou pela criança, para que ela não morresse, não pagasse pelo pecado dele. Uau! Duro ou não? Esse é o único jeito para aquele que está morto. Perdão, para aquele que está derrotado. Para aquele que está morto, Deus vem e põe a mão. E ele ressuscita. Para aquele que está derrotado, Deus envia o profeta. Tem um profeta do seu lado, seu líder está perto de você aí? Sabe quando o profeta, seu líder, chega e fala, rapaz, moça, para com isso. Para de ser sem vergonha. Para de ficar olhando os rapazes. Para de ficar olhando as menininhas no culto. Não faz isso não. Para de ser carnal. Não faz isso aqui não, rapaz. Muda de vida. Qual que é a sua posição?
Tem duas, você pode fazer igual Saul e falar, eu estou olhando, mas fica entre nós aqui, hein? Eu e você só, líder. Ou você pode fazer igual Davi, arrepender. Amém? Ou não amém? E tem o último, que é o vencedor. O vencedor, eu já falei, eu vou... Talvez não na semana que vem, mas... muito em breve. Eu vou fazer quero compartilhar só sobre o vencedor. Hoje não dá tempo. Mas o vencedor, o nosso padrão de vencedor é Jesus Cristo. Porque Jesus venceu o diabo, venceu a carne, venceu o mundo, venceu a morte. A Bíblia fala que ainda está vencido, mas vai cair a morte. Porque nem ela vai poder segurar. Sabe, Jesus venceu tentação no deserto. Jesus venceu a carne na cruz. Jesus venceu o mundo quando não andou nos padrões deste mundo. A Bíblia fala lá em João 16, 33. Anota isso aí que está anotando. Tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Venceu a morte quando ressuscitou. E aí, você que está aqui me fala, Adriano, eu não sou igual a Jesus, e agora? Eu não sou Jesus. Alguém aqui é Jesus? É ou não? 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 Pergunta para o seu irmão do lado se ele é Jesus. Não? Não é Jesus? É ou não é? Pergunta de novo, você é Jesus? Agora responde, é ou não é? Responde para essa pessoa que te perguntou, sim ou não? Já perguntou, já respondeu, foi rapidinho, né? Presta atenção no que eu vou te dizer para encerrar. Essa resposta, essa pergunta tem duas respostas. Primeiro, você não é Jesus, mas a segunda, você é Jesus. Por que, Adriano? Você não é Jesus que esteve aqui, mas hoje você é o corpo de Jesus. Se você faz parte da igreja, você é o corpo de Jesus. É ou não? Então pergunta para o seu irmão do lado aí, você é Jesus? Pergunta de novo, você é Jesus? Agora, olha para mim aqui, ó. Olha para mim aqui. Se você faz parte da igreja, você pode virar e falar, eu sou Jesus. Eu não sou o Jesus que esteve aqui, mas hoje eu sou o corpo dele, a Bíblia diz isso. Compreende isso? Ah, Adriano, mas Jesus venceu, mas eu sou derrotado. Qual que é a diferença? O que eu tenho que fazer? Como que eu faço? Qual que são os segredos? Tem muito segredo não, meu querido. Só perde. Você é parte do corpo, você não é o corpo inteiro não. Você só vai ser derrotado. Ouça o que eu tenho para te dizer aqui, ó. Morto só é quem quer. Porque se você quer deixar de ser morto, você pode vir aqui na frente que eu vou orar com você e Deus vai te ressuscitar hoje. Agora presta atenção. Derrotado só é quem não entendeu. Quem não entendeu o quê? Quem não entendeu que você está no corpo. E quem vence não é o seu braço, mas é o braço do corpo. É o braço de Jesus Cristo. Você vence o dinheiro pelo braço do corpo. Você vence o pecado pelo braço do corpo. Você vence, sei lá o que mais, o mundo pelo braço do corpo. Você vence as tentações pelo braço do Senhor Jesus. Pela força do Senhor Jesus. Nós somos vencedores. Quando eu perguntar para você, você é vencedor? Você só pode responder que sim, se você entendeu. Entendeu o quê? Se você entendeu quem é o teu braço. Quem é o teu braço? Quem é o teu braço? Fica de pé no seu lugar.
Mas não conversa não, estamos quase terminando. Prometo que em 5 minutos eu termino contigo. Olha para o seu irmão do lado e pergunta, quem é o teu braço? Rapaz ou moça? Sabe por quê? A equipe de louvor, pode vir aqui. Sabe por quê? Ouça aqui, eu prometo que eu estou terminando, aí você vai poder conversar com o seu irmão que está do seu lado. Mas não conversa agora não, por favor. Sabe por quê?